Senhor Deus, somos gratos por esse dia. Que o Senhor nos ajude nessa aula, nessa tarefa de entender melhor como a gente pode proclamar o Teu Evangelho, a Tua salvação, e que o Senhor possa nos conduzir a entender meios, formas, entender o mundo ao nosso redor. Que o Senhor seja conosco, é o que oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sabedoria na proclamação, né? Qual que é a ideia da nossa aula aqui? A ideia da nossa aula é como proclamar o Evangelho com sabedoria. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar conversando com alguém, de começar a falar sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o plano de salvação, e de repente você fala assim, meu Deus, eu acho que essa pessoa não está entendendo nada. Já passaram por isso? Ok, eu não sou o único que passou por isso. Né? Você começa a falar, você tenta, você lembra todos os versículos e de repente a pessoa parece que está falando alguma língua estranha para aquela pessoa. Né? Ou mesmo, né? Será que esse é o momento certo de eu falar do Evangelho? Né? Será que existem momentos mais certos do que outros? O grande desafio da nossa aula, então, é entender as pessoas ao nosso redor e como a gente pode proclamar a mensagem de salvação de maneira relevante para as pessoas que estão ao nosso redor. Ok? Por isso é sabedoria na proclamação do Evangelho. Eu queria que em 2 minutos vocês anotassem, onde vocês estiverem, papel, celular, vocês tentassem explicar qual é a mensagem de salvação. Vocês têm 2 minutos para escrever isso, tá bom? Então, Hã? 1 minuto para abrir o celular? Pega um papel, Carlinhos. Acho que é melhor, viu? Pega um papel, uma caneta. Melhor pegar um papel e uma caneta. Vamos lá. O que você precisa escrever? Escrever o plano de salvação como você iria apresentar para alguém. Talvez as mensagens ou aquilo que você acha que é mais relevante, tá bom? 2 minutos. Cravados. Mais 1 minutinho só, hein? Muito bem, vamos lá? Já escreveram? Bingo? Stop? Muito bem, vamos lá. Tudo bom? Queria agora que vocês compartilhassem uma coisa que vocês escreveram que vocês acham assim, isso daqui é essencial na hora de falar da mensagem. Vamos lá, uma coisa que vocês falam assim, isso aqui não pode faltar na hora de falar da mensagem. A gente vai complementando aqui os outros, beleza? Quem quer começar? Vai lá. Ok. Nossa, faltou aqui. Ok. Quem mais? Perdão. Legal. Perdão. Que mais? O sacrifício de Cristo. A cruz, vamos colocar assim? Que mais?
Aceitar. Posso colocar aqui crer? Vida eterna. O que mais? Distância. Semelhança. Tem semelhança e tem distância também, né? Mais alguém? Único caminho. Caminho. Pecado. Ressurreição. Cruz. Vou colocar aqui, tá bom? Ressurreição. Mais alguma que vocês falam? Isso aqui é graça. Perdão, vou por aqui também, tá? Graça. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Esperança. Vida eterna. Esperança. Semelhança. Muito bem, queria compartilhar alguns textos, a gente não vai conseguir ler todos eles aqui, tá bom? De alguma maneira, organizando algumas dessas ideias, nós temos a criação de Deus, nós temos um problema no ser humano, que é o pecado, certo? O ser humano tem um problema, você vai ler lá Romanos 5,12, vai ler Romanos 3,23. O problema do homem é o pecado, né? Não é a sociedade ao nosso redor, não é a política, não é a guerra, o problema do ser humano é o pecado, né? A solução para o nosso problema, ela não é nossa, ela é de Deus. Deus traz a solução para os nossos pecados ao enviar Jesus. O que Cristo faz na cruz, então? Ele morre, ele se sacrifica, ele perdoa os nossos pecados, né? Ele é o substituto dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro que veio para perdoar os nossos pecados, né? Ele supre a ira de Deus contra os nossos pecados. Percebe? A cruz de Cristo ela envolve o amor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Tudo isso na cruz de Cristo. E aí, saber essas informações é o suficiente? Não. O livro de João repetitivamente vai falar sobre crermos na mensagem do Evangelho. Aceitar, né, tomar uma decisão de que agora a minha vida é do Senhor. Agora, vamos lá, vocês trouxeram várias informações, certo? Talvez você tenha modos onde você encaixe essas informações para falar para as pessoas. E eu tenho uma pergunta para vocês. De que maneira a cultura ela influencia a nossa pregação? Ela influencia a nossa pregação, primeiro de tudo? Como, Carlinhos? Como é que isso acontece? Vamos lá, vamos utilizar o que eu já conheço, né? O jiu-jitsu no âmbito do país muçulmano, engraçado. Você tem um monte de cristão que está lá. E os árabes aceitam você como cristão para trabalhar lá e sem problema nenhum. Só que você fazer a pregação lá já é complicado. Sim. Como que eles fazem lá? Eles usam o artifício de você ter uma empresa. Sim. E essa empresa, ela está prestando serviço lá. E quando a pessoa chega nessa empresa, eles fazem um debolado lá para começar a apresentar o evangelho para as pessoas que estão lá. Tudo bem. Esse é um jeito, né? Você olha a cultura ao seu redor e de alguma maneira você tem caminhos para caminhar, para pregar o evangelho no meio dessa cultura. Antes da gente entrar como essa cultura influencia, o que de fato é a cultura? Tá bom? O que é cultura? Paul Hibbert, que é um missiólogo, ele diz o seguinte: culturas são sistemas mais ou menos integrados de ideias, sentimentos, valores e padrões associados de comportamento
e produtos compartilhados por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz. Complexo, né? O que fica mais complexo é o mais ou menos. Para mim, que tenho formação de engenheiro, eu não gosto de mais ou menos. Igual eu falo assim, uma pitada de sal. O que é uma pitada de sal? É assim, é assim, é assim. É um negócio que fica muito vago, né? Eu gosto de coisas mais objetivas. Sistemas mais ou menos integrados. Qual que é a ideia? Que, de fato, existem culturas, a nossa cultura, ela tem sistema mais ou menos integrado de ideias. Tem coisas que elas são claras e objetivas, onde faz parte da nossa cultura, vamos dizer assim, brasileira, isso daqui é um padrão. E tem coisas que são mais ou menos estabelecidas, né? Diante dessa definição, quero desenvolver um pouco mais, né? O que envolveria isso? Envolveria, por exemplo, alimentação, comida, organização, uso do tempo, relações emocionais, músicas apreciadas, filmes marcantes, artes e etc. Existe, então, uma cultura que tem mais ou menos esses padrões no Brasil. Então, se você fala que você é brasileiro para uma pessoa fora daqui, as pessoas já vão imaginar mais ou menos alguns sistemas e valores estabelecidos. Mas também é diferente a cultura dentro do Brasil, certo? Você vai para o norte do país, você vai para o nordeste, é diferente do sul, do sudeste. São Paulo tem uma cultura na capital que é diferente do São Paulo do interior. Então você percebe que tem coisas que são gerais dos brasileiros, tem coisas que são específicas da região, e eu tenho quase certeza que se você é casado, você percebe isso dentro do seu casamento. Você casou com uma pessoa que você fala, meu Deus, essa pessoa é totalmente diferente de mim. O que é isso? Cultura. A cultura que ela foi criada, o modo como ela foi criada, os padrões mais ou menos estabelecidos que ela tem, né? Quando eu casei com a minha esposa, ela pegava o macarrão e fazia assim. E colocava dentro da panela. Eu falei assim, por que você fez isso? Porque minha mãe sempre fez isso. E por que sua mãe fez isso? Para caber dentro da panela. Eu falei assim, você não quebra o macarrão. Como não? Não quebra o macarrão. Você coloca o macarrão, ele vai amolecer, vai ficar todo ele dentro da panela. Não quebra o macarrão, né? Da onde que veio isso? Da cultura da casa dela. Cultura da casa dela usa 2 panos de prato, um para mão e um para secar a louça. Eu só tinha um. Usa a mão, a louça, né? Só não pode passar no rosto, né? Aí é demais, aí já é outra história, tá bom? Percebe? Sistemas mais ou menos integrados. Tem coisas que são estabelecidas no nosso país como cultura e tem coisas que são mais abrangentes. Por exemplo, uso do tempo. Ok? Estado de São Paulo. O quanto é aceitável um atraso? Vamos lá. Estado de São Paulo. Campinas, vai? Aqui em Campinas. Quanto que é aceitável de atraso? 15 minutos é aceitável? Tá bom, 15 minutos. Vini, lá na Inglaterra, quanto que é aceitável de atraso? Nem 1 minuto, né? Talvez segundos, né? Eu morei em Paulo Afonso, no sertão baiano, e tranquilamente meia hora de atraso é aceitável. Tá? Então a gente marcava a coinonia às 7h30, o pessoal chegava 8 horas numa boa, tranquilamente. 8 horas, o pessoal chegava, tal. Primeira vez que isso aconteceu comigo, estado de São Paulo, indo lá, o que aconteceu? Ataque cardíaco. Eu falei, o pessoal não vem mais. O pessoal não quer mais saber de estudar a Bíblia. Não vai voltar. Estava quase fechando toda a casa, indo dormir. Aí, 8 horas da noite. É aceitável meia hora de atraso. Também temos a questão de um evento formal e um evento informal. Vamos fazer um churrasco? Meio-dia lá. O que acontece se você chegar meio-dia no churrasco? Não tem nem carvão aceso ainda, não é? 12h15, que é aceitável. O que vai ter? Nada ainda. Churrasco é outra tolerância. E que horas termina o churrasco? Não sei. Pode terminar? Pode nem terminar o churrasco. Pode emendar na janta, acende a churrasqueira de novo e por aí vai. Percebe? Nós temos uma cultura. Eu falei aqui do churrasco, todo mundo entendeu. Se chegasse um extraterrestre aqui e falasse assim, meio-dia, churrasco, o que ele ia fazer?
Ele ia chegar meio-dia no churrasco e falar, o que aconteceu? Que horas acaba? Umas 5 da tarde. O pessoal lá 6, 7, 8. Cultura mais ou menos estabelecida entre nós. Então, na nossa cultura, nós temos até uma questão com relação a tempo. Né? Uma vez eu vi um post de um pastor, onde ele considerou que ele achava uma falta de respeito, uma falta de compromisso, pessoas, e ele era pastor, virou missionário agora. Eu falei assim, e ele achava o seguinte, que era quase que mentira quando a pessoa chegava 5 minutos atrasada. Se você combinou tal horário, você tem que cumprir tal horário. Se você não cumpre, você é um mentiroso. Você não tem a responsabilidade. Eu falei, meu amigo, você está indo para o campo missionário, você vai sofrer com essa sua visão. Tá? Você vai sofrer, porque na minha percepção, questão de tempo, ela tem um aspecto cultural muito forte. Né? Ela tem um aspecto cultural muito forte. Se for numa tribo indígena, meu amigo, não tem relógio. O pessoal vai ver manhã, tarde e noite. Né? Então as coisas, elas variam muito. Né? Então, enquanto você tem culturas muito mais marcadas pelo tempo, qualquer segundo de atraso, você já é uma pessoa com falta de compromisso. Qual que é o nosso desafio? Que nós temos uma mensagem a ser passada para pessoas que estão nessa cultura, e essa mensagem também é de uma outra cultura. Percebe? A mensagem do Evangelho, ela não foi escrita para pessoas do século 21 que estão morando em Campinas. Ela foi escrita na cultura da Bíblia, e que nós aqui que vamos pregar o Evangelho, precisamos o quê? Aprender dessa cultura para poder levar a mensagem correta para quem vai receber essa mensagem. Fez sentido isso para vocês? Tá? Qual que é o maior problema? Se eu, como pregador do Evangelho, estou muito longe disso aqui, essa pessoa, quando for receber a mensagem, ela está longe disso aqui também. Então, quanto maior essa distância aqui, maior vai ficar a distância do receptor. Talvez vocês conheçam o contexto de Assembleia de Deus, onde a Assembleia de Deus, praticamente todo mundo tem que usar terno, gravata, mulheres têm que usar saia. Isso está dentro da cultura da Bíblia? Não, isso daqui é cultura de quem? Do pregador. Algum pregador estabeleceu isso, e para você fazer parte desse grupo, você está muito ligado com isso aqui, mas não necessariamente ligado com isso. Esse é o nosso desafio com a nossa cultura. Nós temos uma mensagem, essa mensagem ela passa por uma codificação, a gente usa palavras para levar essa mensagem, e você tem alguém que vai receber essa mensagem, que vai interpretar aquilo que você está falando. Nosso desafio na proclamação do Evangelho é fazer a comunicação de uma maneira boa, que faça sentido para as pessoas que estão recebendo essa mensagem. Fez sentido isso para vocês? Tá? Esse termo, essa ideia de você fazer a mensagem pensando na pessoa que vai receber, isso se chama contextualização, tá bom? Ela é a chave para boa comunicação do Evangelho, para nossa e para qualquer cultura que estivermos, para que a gente possa se envolver nessa cultura sem se misturar com ela, é preciso a contextualização. E Grant Osborne dá uma boa definição. Ele diz assim, contextualização é a tentativa de comunicar a mensagem da pessoa, da obra, da palavra e da vontade de Deus, de modo que seja fiel à revelação de Deus, nos ensinos das Escrituras, e significativa para os receptores em seus respectivos contextos culturais e existenciais. Ou seja, ela tem que ser fiel, ela tem que ser autenticidade, ela tem que ter autenticidade com a Bíblia. Isso é essencial para que ela não seja distorcida, né? E ela tem que ser significativa para ser relevante aos receptores para quem a gente pretende falar e para que eles possam abraçar o Evangelho, né? Qual que é o problema? O problema é que contextualização não é atualização ou relativização da Bíblia. Tá bom? Isso não é contextualização. Porque a contextualização ela tem que ser fiel às Escrituras.
Você não deixa de falar das Escrituras. Você tem que ser fiel. Você tem como comunicador da mensagem estar muito perto da cultura da Bíblia, tá bom? Você tem que ser fiel às Escrituras. Também não é sincretismo. Você pegar elementos da Bíblia e misturar como se fossem para os nossos dias. Já viram, por exemplo, igreja que tem a Arca da Aliança? Isso é um tipo de sincretismo. Isso não é uma cultura nossa. Certo? Isso daqui não é da nossa igreja, não é da cultura da igreja. Você pegou um elemento e misturou com o outro. Pastor pregar de terno e gravata. Um elemento cultural que foi misturado com a cultura. Isso também não é contextualização, porque ela não é significativa. Ela cria, por vezes, um ruído nessa comunicação. Espera lá, estamos falando das Escrituras, mas estamos misturando alguma coisa cultural com alguma coisa da Bíblia, né? Perguntas até aqui? Considerações? Uma consideração tem uma cultura religiosa também aí no Brasil. Tem. Eu tenho tido a oportunidade de falar do Evangelho, estudar o Evangelho com pessoas católicas, que são bem enraizadas. Sim. Tem uma cultura religiosa aí. Sim. E a gente precisa entender como chegar lá sem ferir. Então, aquele texto do Osborne talvez merecesse a palavra religiosa no meio. Aqui? Contextos culturais, religiosos e existenciais. Ok. Ainda que cultura tem aspectos religiosos, né? Você tem uma religião popular brasileira, vamos dizer assim, né? Que é parte da nossa cultura, né? Enfim. Mas, de fato, faz sentido, né? Você tem pessoas com contextos religiosos por trás, né? O grande ponto é como comunicar de maneira fiel e significativa, né? Fiel e significativa. Acho que uma tentação que o missionário tem é de abaixar o padrão para tentar se contextualizar. Ok. Até, por exemplo, em questões como verdade. Né? O absoluto da verdade ele precisa estar bastante firme, porque senão você tem a tendência de relativizar a verdade. Exatamente, né? Então, assim, a fim de manter um contato com alguém, você fala, não, tá bom, tá tudo bem, né? Você é assim, eu sou assim, não, beleza, né? E nunca chegar, porque, de fato, quando a gente vai falar da mensagem do Evangelho, existem pontos dela, por exemplo, único caminho, crer, aceitar, são absolutos e são desafiadores, vai desafiar as pessoas, né? Por isso que a gente não pode relativizar, a gente não pode buscar, não, isso daqui tem que atualizar a Bíblia, né? As Escrituras precisam de atualização. Não, as Escrituras são as Escrituras. E nós temos que estudar cada vez mais as Escrituras para poder fazer uma mensagem fiel ao que é as Escrituras. Tudo bem com cultura e contextualização? Tá? Por que eu entrei nesse tópico? Para a gente ver como é que a gente agora tenta, ou busca, ou se esforça para proclamar o Evangelho às pessoas ao nosso redor. Com sabedoria. A gente tem que entender as pessoas ao nosso redor. Tá? As pessoas ao nosso redor. Temos diferentes tipos de pessoas, com diferentes culturas, visões religiosas diferentes. É muito difícil e assim pegar um modelo pronto de evangelismo e falar assim, tá aqui, né? Tá aqui, tá vendo? Ó, uma vez eu fui num congresso de evangelismo onde as pessoas tinham produzido uma revista que é muito bem feita, muito bem produzida, e eles consideraram que esse é o modelo de evangelização. Eu falei, não necessariamente. Isso é um modelo de evangelização muito legal. Mas não necessariamente vai servir para todas as pessoas, para fazer uma distribuição. Há tempos atrás, vocês podem ter contato com 4 leis espirituais, certo? Talvez a nova geração nem saiba o que é isso. Por quê? Porque talvez comunicou melhor para uma geração anterior.
talvez não mais para essa. Carlinhos. Então, no Instagram tem um rapaz que é missionário no Nordeste e ele leva a palavra para o pessoal que é analfabeto, né? Não sei estão usando isso. E o sistema que estão usando é como se fosse uma caixinha de JBL, que é pequenininha. Sim. O evangelho lá, falado, mas falar na língua deles. Que é português também, né? No sotaque. Bem regional. Sim, sim. Para que eles possam entender. Uhum. Então, eu não sei se é o Novo Testamento, se é a Bíblia inteira, mas mostra o rapaz entregando, eles ouvindo e você vê o sertanejo ali, tá prestando atenção. Uhum. Legal. É um jeito, né? É um jeito da pessoa entender. Deixa eu contar uma história antes de entrar nesse próximo tópico, né? A pessoa resolveu ir pescar. Ela resolveu ir pescar, chegou lá, preparou seus apetrechos, pegou, né, suas iscas, que eram minhocas, e quando ele estava quase pronto para pescar, uma pessoa muito mais experiente, muito mais expert no assunto, chegou e falou assim: rapaz, o que você está fazendo aí? Não, eu vou pescar. Mas com minhoca? Não. Pega um pedaço de pizza e coloca a pizza. Eu falei, pizza para pescar? Eu gosto muito mais de comer pizza do que minhoca. Por que a gente não usa pizza para pegar peixe, ao invés de usar minhoca? Então esse cara, né, influenciado, foi lá e resolveu pescar com pizza. Adivinha se a pesca foi um sucesso? Só os peixes italianos devem ter ido até lá, né? Cá entre nós, não conseguiu pescar nada usando pizza como isca, né? Por que eu contei essa história sem pé nem cabeça? Porque, por vezes, quando a gente vai falar do evangelho, a gente prefere aquilo que é confortável e aquilo que a gente gosta de falar. Se é dar um folheto, é dar um folheto. Se é dar um material, é dar um material. Se eu tenho já o meu script pronto, é só falar o meu script. E por vezes a gente não entende que as pessoas que estão ali, né, esses peixes, eles não estão querendo essa pizza que você gosta. Ele está precisando de minhoca. Está precisando daquela isca que é necessária para ele. Tá bom? Então, o desafio da nossa aula envolve isso. Envolve entender quais são as iscas que as pessoas ao nosso redor falam assim: eu estou precisando disso aqui. Isso que você falou abriu os meus olhos. E é muito interessante quando você prega o evangelho e a pessoa fala assim: cara, agora eu entendi. Agora fez sentido para mim. Deixa eu falar alguma coisa que a gente fazia como missionário, né? E é muito interessante, né? E acho que essa é a primeira questão de como falar de uma maneira sábia do evangelho. É entender a realidade e as pessoas ao nosso redor. Olha só. Um exemplo de contextualização aqui, tá bom? Alguma coisa relacionada a Campinas, de uma maneira geral, e alguma coisa relacionada a Quixaba, lá no interior da Bahia, onde eu tive contato lá. Em Campinas, as pessoas que vivem por aqui normalmente têm um sentimento maior de autossuficiência, correto? As pessoas se acham cheias de si. Né? O Davizinho esses dias falou isso até, né? no culto ali, né? As pessoas se acham cheias de si. Cada um no seu corre, cada um fazendo o seu. Né? Pouco tem essa questão de falar eu não consigo, né? Eu não sou suficiente. Lá na Bahia, o sentimento em geral é de inferioridade. Um povo esquecido, um povo sofrido. Né? Se você conversar com as pessoas, elas não vão ter, no geral, elas não vão ter esse sentimento de eu consigo, eu sou bom o suficiente. Normalmente é o oposto. Elas não se acham boas o suficiente. Talvez em Campinas o valor estar no ter das coisas. Poxa, você viu o carro que eu comprei? Você viu o novo iPhone 16 SEC Plus, não sei o quê? O valor está no ter das coisas. A pessoa está com um carro novo, a pessoa tem alguma coisa nova, isso daí vai validando o padrão delas. Lá está um valor maior no ser da pessoa. Às vezes até
é motivo de orgulho falar, eu sou da família A, B ou C. Eu sou tal, tal, tal. Eu sou tal pessoa, né? Muito mais do que no ter das coisas, tá bom? Em Campinas, por causa dessa autossuficiência, é comum encontrar pessoas que falam, eu consigo tudo, eu não preciso de Deus. Lá é o contrário, é um sentimento de eu preciso de Deus, mas eu não consigo. E por vezes, a visão que eles têm de Deus é que Deus está muito longe, num trono, isolado, e a gente está aqui embaixo sofrendo. Por isso que a gente sofre, porque Deus está longe da gente. Aqui nós temos uma segurança nos bens e status. Por isso que uma pessoa, quando perde o emprego, o que acontece com ela aqui no nosso meio? Depressão, normalmente, né? Ela vai entrar numa depressão. Por quê? Meu amigo, eu não tenho mais aquilo, eu não tenho aquela segurança do meu trabalho. Lá, qual a segurança que eles têm? No santo de devoção dele, né? Então, eu sou devoto a X santos, significa que eu talvez esteja mais perto de Deus. Deus escuta um pouco mais a minha oração, porque tem mais intermediários nessa história por aí, tá bom? Deus está por aí, lá Deus está muito longe. E como é que você, então, poderia entrar com uma pregação do Evangelho? Aqui na realidade de Campinas, quando a gente faz, por exemplo, aquele programa do Plano de Deus, a gente começa falando sobre a queda, sobre os efeitos do pecado nas nossas vidas e quanto isso nos distancia de Deus. E é muito interessante a percepção das pessoas de falar assim, rapaz, olha só, eu estou de fato longe de Deus. Isso abre os olhos das pessoas, porque elas acham que por ter bens, por ter um status, elas não estão tão longe de Deus assim, elas estão mais ou menos ali. Estão quase lá. Agora, quando você fala do pecado e os efeitos do pecado, meu amigo, isso abre o olho da pessoa e fala assim, rapaz, eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo as coisas. Por outro lado, se você entra com essa abordagem lá no sertão, normalmente isso vai gerar uma repulsa. Lá vem alguém falar aquilo que eu já sei, que eu não presto, que eu sou um pecador, que eu sou ruim, que eu não consigo chegar às coisas. Então essa pessoa, ao invés de escutar aquilo que ela tem que você tem para falar, o que ela vai fazer? Ela vai fechar as portas. Por isso que a gente fazia o quê? Vamos falar sobre a criação, porque Deus é um Deus relacional. Quando você vê a criação, o que você percebe? Que Deus se relaciona com a gente. Que Deus fala com a gente, que o principal problema é o pecado. Isso vai fazer o quê? Portas se abrirem, né? Talvez se você entrar falando sobre a criação para uma pessoa normal de Campinas, eu vou falar, cara, é isso aí, né? Tá bom, beleza. Pensa que a cultura de Campinas não é uma cultura de relacionamento. Então, talvez ele não esteja tão preocupado que Deus se relacione com ele. Mas quando você mostra o pecado, isso mexe com ele, porque, opa, pera lá, eu não sou bom. Eu não sou bom. Enquanto aqui, quando você fala da criação, isso abre os olhos. Fez sentido isso que eu falei para vocês? Sidão já esteve lá, faz sentido isso um pouco? Né? São realidades diferentes. Estamos dentro do mesmo país. É interessante que com criança, nós precisamos dar coisas palpáveis. Porque falar de evangelho é tudo muito distante. Porque é abstrato, né? Abstrato, então você tem que falar da criação, mas mostrar céu, sim, árvore, animal, isso, ele mesmo. E falar de relacionamento, porque ele entende amor com isso, pai, com mãe, com isso, vó, né? Então você tem que ter uma abordagem completamente diferente. Totalmente diferente, né? Se você chegar para a criança, e essa é a ideia, cada pessoa ao nosso redor é de um jeito, né? Cada pessoa ao nosso redor é de um jeito. Mas a pessoa está em Campinas, pode ser que ela tenha uma cultura diferente? Pode ser, como é que você vai saber? Se relacionando com ela, sabendo o que ela pensa, né? Os gostos, a cultura daquela pessoa, o que ela entende, o que ela não entende. Para uma criança, a mesma coisa. Se você chegar e falar assim, vamos lá, graça hoje.
Entendemos aqui. Agora a criança falou, graça é o quê? Vou ganhar algum brinquedo? Né? Vai ser de graça. Ah, bom, preciso explicar isso para aquela pessoa. Né? Ô Lucas, e o nó é que a gente vai com essa cabeça. Vai com essa cabeça. Esse é o problema. Né? Porque apesar de estarmos em Campinas, nem todo mundo é assim, tá bom? Nem todo mundo é assim, percebe? Esse é o desafio, entender as pessoas ao nosso redor. Esse é o grande desafio. Por isso que não tem cultura mais fácil, mais difícil. Não. Todas elas têm elementos que são possíveis de serem utilizados. Né? E também aqueles que não dá para... Exatamente. Bom, sul de Minas, pode ser uma mescla disso, né? Você pode ter regiões diferentes. E, gente, também, você vai falar assim com um jovem universitário que está aqui na Unicamp. E aí? Você vai ter que entender a mente dele. O que ele está pensando? Será que ele está mais aqui, ou é um outro tipo, que eu não coloquei aqui? Será que tem elementos disso? Talvez tenham outros elementos. O jeito é entender o que passa na cabeça, no coração das pessoas. Né? É muito fácil para a gente colocar uma pizza lá porque a gente gosta. Ah, vamos pescar com pizza, porque é o que eu gosto. Mas por vezes a gente vai ter que colocar a mão na isca que não é tão boa que nem a pizza. Né? Porque vai falar, é isso aqui. Esse é o melhor jeito. Tem um processo para gerar interesse na pessoa ou não? Eu acho que esse é o ponto, tá bom? Aqui é a grande chave, tá, Carlinhos? Porque assim, você entender mais ou menos o que a pessoa pensa, ajuda você a pensar que caminhos você segue com ela, tá? Em termos de proclamação. Não, tem momentos que de fato a pessoa vai falar, não quero. Não quero escutar. Quando você fala da Unicamp, eu fico imaginando a cultura que tem as pessoas que vêm. Sim. E para você gerar o interesse dele querer ouvir a palavra. Então. E eu acho que esse é um ponto, porque ali dentro da Unicamp você vai ter vários tipos de pessoas. Você tem muçulmano dentro da Unicamp? Tem muçulmano dentro da Unicamp, que ele vai pensar de um jeito. Você tem aquelas pessoas bem progressistas. Tem pessoas homossexuais. Tem pessoas que só estão ali para tirar o diploma, correndo atrás do seu. Você percebe? Se eu chegar com a mesma abordagem para esses 4 tipos de pessoas diferentes que eu falei, a chance é só daquela que eu consegui entender, né? Então, talvez se eu for num curso de engenharia e fazer uma apresentação pensando aqui, nesse contexto aqui, as pessoas possam escutar. Mas essa abordagem não vai ser a mesma para um cara, por exemplo, que é mais progressista, entendeu? Mais identitário, um cara muçulmano, vai ser diferente, tá? Vai ser diferente. Então, eu acho que o grande ponto da contextualização é ser fiel às escrituras e significativo. Eu tenho que pensar o seguinte, se nós temos criação, queda e redenção, qual abordagem eu posso iniciar uma conversa que vai fazer mais sentido para aquela pessoa, para aquela mente? Tá? Então aqui eu falei, talvez lá para o sertão, começar pela criação faça mais sentido. Para a nossa cultura, falar sobre a queda faça bastante sentido. Tem religiões orientais, pessoas que vivem no Oriente, que elas começar do fim para o começo vai fazer mais sentido. Né? Então, percebe? Cada local, cada pessoa, você vai ter uma abordagem diferente. Uma estratégia diferente. Não é só linguagem. Não. É também comportamento, vestimenta, horário. Né? Uma experiência na nossa vida foi que a gente entendeu que o melhor horário para pregar o Evangelho era no domingo, depois do culto, jantando com as pessoas, mas comendo o quê? O que restou do almoço, que era rabada, feijoada. Né? Você tem que ter um estômago. Mandar uma feijoada à noite, né? Da feijoada, um cafezinho, o cara estava aberto. Estava aberto. Isso
Exatamente. Exatamente. Eu acho que aí envolve esse relacionamento. Isso envolve relacionamento também. Você vai ter que sair com a pessoa, entender, conversar. Pessoal, vamos fazer um intervalinho? Depois voltamos aqui. A nossa contextualização, né? Como é que a gente entende as pessoas ao nosso redor? Às vezes, essa pergunta aqui pode nos ajudar. Pense, às vezes, como um não cristão pensaria. Por exemplo, a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário é a propiciação e redenção pelos nossos pecados. Todo mundo aqui entendeu essa frase? Não? Acho que aqui uma coisa ou outra pode ter passado, mas é uma frase em evangeliquez, né? A gente entende, né? Graças à ressurreição de Jesus, agora tenho uma vida eterna, pois criei, né? Eu criei na mensagem do Evangelho. Entendemos tudo isso, esses termos, né? Salvo pela graça, mediante a fé. São termos que a gente entende. Agora, será que um não cristão, ele entende esses termos? Ele entende o peso desses termos, né? Então, o grande desafio, voltando aí na questão da comunicação, é saber se essa mensagem está sendo bem decodificada aqui, num receptor. E quando a gente fala evangeliquez, por vezes essa coisa trava, né? Por vezes essa comunicação não vai adiante. Mas eu estou falando em português para a pessoa. Sim, estamos falando. Todas essas palavras que eu falei agora, elas são em português, né? Elas estão no dicionário. Algumas delas fazem bastante sentido para nós crentes, mas é o famoso evangeliquez. Estamos falando realidades das Escrituras, estamos sendo fiéis às Escrituras, mas isso não está sendo significativo para o receptor. Nós estamos falando da cultura da Bíblia, isso está muito certo, mas isso acabou ficando longe da cultura do nosso receptor. E agora, o que a gente faz? Um dos modos, e aí isso aqui envolve por vezes quando você está estudando a Bíblia com alguém que não é cristão, né? Ele está disposto a aprender da palavra e tal. O que você faz? Busque explicações, ilustrações e volte com perguntas de feedback. Volta a pergunta. Está entendendo? Faz sentido isso para você? Né? Por exemplo, a morte substitutiva. O que é a morte substitutiva? Lá no Antigo Testamento, sempre que alguém pecava, ele tinha que, diante do templo, sacrificar ou matar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e aquele cordeiro estava recebendo a punição no lugar daquela pessoa. Certo? Isso aqui é uma definição do termo morte substitutiva. Alguém está substituindo a culpa que era minha. A punição que eu merecia receber, quem recebeu foi aquele cordeirinho. Quem merecia a morte éramos nós, os pecadores. Agora, quem assumiu a morte em nosso lugar foi Jesus, que não merecia isso. Por isso que é uma morte substitutiva. Jesus veio substituir aquilo que nós merecíamos como condenação, né? Tem textos bíblicos para isso. Talvez você possa ilustrar com criei essa história aí. Por exemplo, já vi um filme onde no momento final o policial, para salvar a mocinha, pula na frente da bala, né, e recebe a bala no lugar da mocinha, né? Isso acontece num filme, né? Isso acontece no filme, acontece na vida, né? Coisa nesse sentido. O grande ponto é que Cristo morreu, ou seja, ele pulou na frente dessa bala que era para alguém que merecia levar aquele tiro. Que se fosse num filme, a gente seria o bandido. E é como se Jesus pulasse na nossa frente para salvar as nossas vidas, né? Ficou claro? Posso explicar um pouco mais? Volta a pergunta, né? Talvez ilustrar, explicar, perguntar, percebe? Com criança, isso tem que ser materializado. Você tem que mostrar, você tem que pegar, sei lá, uma peça de alguma coisa, tem que fazer um negócio no chão, né? Uma vez a gente fez uma programação com crianças e a gente fez uma cruz de madeira. E a gente riscou um pedaço no chão assim, riscou outro pedaço no chão, e a gente falava assim: agora vocês estão aqui, vocês têm que chegar até Deus, né? E eles tinham que tentar pular para chegar até Deus. E claro, né, criança, não ia conseguir, né? Não tinha nenhum atleta olímpico ali, né?
Então eles tentavam, né? Então, e aí a gente falou, quem conseguiu? Ninguém. Todo mundo caiu aqui, né? Aí a gente veio com o pedação de madeira lá que em forma de cruz a gente colocou. Agora sim, agora vocês podem passar pela cruz para chegar até Deus. Ah, poxa, ficou claro agora. Agora eles entenderam. Por quê? Ficou visível para eles. Eu não conseguia chegar até Deus. Agora tem um caminho. Jesus é o único caminho. Você não consegue outro. Você pode ter tentado vários caminhos. E agora? Agora tem o caminho, né? Esse é o jeito. Então, após analisar a cultura, né, o objetivo é tentar fazer o evangelho bem entendível, né? Então, a ideia é de usar a isca boa para aquele tipo de peixe, né? Por mais que você gosta de pizza, não é pizza que as pessoas estão precisando ali, né? São outras coisas. Então, gente, isso aqui tem vários termos que a gente faz isso. Pensa no significado de graça. Graça, certo? Vamos lá. Agora no evangeliquez. O que é graça? Favor imerecido. Ótimo. Esse é o evangeliquez. E agora? Como é que você explicaria a graça para alguém? Porque percebe que é graça na Bíblia, não é graça do nosso dia a dia, né? As coisas são de graça, né? Ou seja, eu não paguei nada por aquilo. Essa é a nossa visão. Agora, e graça da Bíblia? Como é que você explicaria isso para alguém? Um presente, né? É alguma coisa que essa pessoa recebeu. O que mais? Um gesto no qual aquela pessoa, aos olhos do mundo, ela não é merecedora. Mas você precisa ter o caráter de Deus, não presta no ser. Muitas vezes você pode desenvolver instrumentos ali que mostram para outras pessoas que você, através de um gesto, com aquele que ele não merece. Você vai lá e provém daquela pessoa. Muito bem. Mais alguém? Tem mais coisa de falar. É receber aquilo que você não merecia. Receber aquilo que você não merecia. É a graça. A misericórdia seria não receber o que você não receber o que você merecia, né? Então essa dupla é importante, né? Uma coisa é você não receber. Outra coisa é você ainda receber alguma coisa que você não merecia, né? Inicialmente, né? Então são termos que a gente precisa pensar. Poxa, como é que isso faz sentido na nossa cultura, né? Tem algum filme, alguma série que talvez mostre graça, né? Mostre alguma ação que você fala assim, cara, isso daqui é um bom exemplo de graça, né? Sobre a graça. Até eventos reais, né? Eu me lembro de um pai que viu o filho sendo assassinado, aí depois, diante do assassino, ele o perdoou. Isso foi reportado. Sim. Uma demonstração de graça. De graça, um exemplo de perdão, né? Quantos aqui conseguiriam perdoar dessa maneira, né? Então são termos assim que a gente já está acostumado, mais ou menos acostumado, talvez a gente escute domingo após domingo, e para as pessoas ao nosso redor não, né? Não estão. Algumas estratégias básicas aqui para a gente caminhar também para o final da aula, né? Entendendo essa cultura ao nosso redor, entendendo como melhor aplicar a teologia e como explicar também algumas coisas. Primeiro, ore sempre, né? Ore sempre. Peça por sabedoria, ore por situações oportunas ou não, para que elas venham, né? Ore por atenção e senso de responsabilidade, tá? Nós temos um compromisso, quer dizer, nós fomos comissionados por Deus para proclamar o Evangelho, para falar das boas novas de Jesus. Então, nós deveríamos estar atentos. Cara, será que essa pessoa que trabalha comigo é alguém com quem eu devo compartilhar o Evangelho? Opa, talvez seja. Talvez seja aquela pessoa que está do seu lado, né? Ore por pessoas específicas, seus contatos. Senhor, eu quero pedir por esse, por aquele, né? Por que eu coloquei situações oportunas ou não? Por exemplo, como pastor, pregar em funeral, né? Não parece ser a melhor ocasião para falar alguma coisa, mas é a melhor ocasião para falar alguma coisa. Tá todo mundo triste, chorando, tem uma situação onde tem uma pessoa que faleceu e
essa é uma oportunidade do quê? Poxa, pera lá, vamos falar sobre vida eterna? Vamos falar sobre esperança? Né? Eu não sei quem está lá naquele funeral, se a pessoa é um convertido ou não. De repente, aquela é a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa. Né? É uma ótima oportunidade. Mas muitos de nós podemos pensar, poxa, mas aqui precisamos respeitar o morto. Precisamos, uma série de coisas que a gente pensa, a gente racionaliza. Né? Talvez não seja o melhor momento. Não, aqui é o melhor momento. Né? Uma pessoa passando em crise, dificuldade, cara, ali são os melhores momentos. Né? Eu tenho uma estatística muito interessante, eu não trouxe na aula, mas pessoas que passam por morte de cônjuge, morte de um filho, perda de saúde, são pessoas mais propensas a escutar da mensagem do Evangelho. Né? Enquanto uma pessoa que está de férias, dificilmente ela vai falar assim, nossa, estou precisando de Deus. Né? A pessoa está de férias é o quê? Curtir as férias. Né? Não é talvez o momento que ela mais vai estar aberta ao Evangelho. Então, por isso, ore pelas pessoas, ore para ter esse senso de responsabilidade. Deus, me deixe estar atento, eu quero estar atento às pessoas. Quero entender o que elas pensam, quero poder compartilhar do Evangelho de uma maneira significativa e fiel. Né? Aqui eu coloquei vários tipos de pessoas que estão ao nosso redor. Tem pessoas que são indiferentes, não estão nem aí. Né? Depois vocês podem ler cada um desses textos aí, tá bom? Fica aí de tarefa para casa. O que as Escrituras vão falar sobre esses tipos de pessoas. O que as Escrituras falam sobre os indiferentes? As Escrituras falam que a pessoa pode ser o mais indiferente que ela quiser, mas diante da realidade do pecado, ela também está sofrendo a condenação. Ela sendo indiferente ou não, né? Sendo uma pessoa pós-moderna, né? Onde tudo é verdade, onde cada um tem a sua verdade, o importante é isso, né? Cada um viver bem. A grande realidade é essa. Nós estamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Né? Isso não tem como ficar indiferente a essa realidade. Pessoas que carregam grande culpa, se sentem culpadas por algo que fizeram ou algo que não fizeram, né? São pessoas que estão aí ao nosso redor. Pessoas que acham que é tarde demais. Já sou uma pessoa idosa, estou no leito da morte, estou num hospital, eu acho que não tem mais chance para mim. Acho que não tem volta. Né? Não tem como eu ter uma vida eterna. Né? E aí o exemplo do ladrão, um dos ladrões que estavam ali crucificados com Cristo. Né? Tem pessoas que têm medo de não ficar firme. Mas se eu aceitar Jesus e depois amanhã pecar? Né? E se a pessoa já vai pensando no pecado que ela vai cometer já, né? Eu tenho medo, né, de virar um cristão e depois não levar isso aí muito a sério e tal. Temos que mostrar para ela que a salvação é graça. Não é se ela vai ficar firme ou não. E aí começa um processo de santificação. Né? Tem pessoas que só querem aproveitar a vida. Né? Vivem para os seus prazeres. Tiago 4, 13 a 16. Né? Amanhã faremos isso ou aquilo. Quem é você? Né? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Né? Pessoas que confiam nas suas riquezas, pessoas que confiam em sua bondade, pessoas que acham que Deus salva todas as pessoas, né? Sem crer na mensagem. Então, percebe? Só que eu coloquei alguns tipos de pessoas. Cada uma pode ter um tipo de abordagem diferente. O que mais? Prepare-se, tá bom? Esteja preparado. Se você quiser, depois entre em contato comigo. Eu queria deixar talvez um material um pouco mais fácil de acesso aos materiais evangelísticos que nós temos. Por exemplo, temos o material aí do Plano de Deus, que vira e mexe a gente chama as pessoas para participarem desse grupo. Né? O quão bom precisamos ser para ser aceitos por Deus. De repente é um material interessante para você fazer, com algum contato seu, com algum conhecido. Né? Uma pessoa que você fala, vamos estudar as Escrituras? Vamos ver o que Deus fala sobre isso? Né? Ao invés de falar eu acho e você acha e nós achamos e coisa desse tipo, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Né?
Então, o plano de Deus ele pode ser um material útil para isso. Tá? Tem esse outro também, Vida em Jesus, que é só nos 7 milagres. Eu estou fazendo um material que a gente usa lá no jiu-jitsu, no futebol, em outras áreas do alcance aqui, que é no livro de João. Né? Então ele tem uma breve explicação do texto, e aí, parte por parte de João, tem uma breve explicação, um desenvolvimento, uma conclusão. O livro de João é um livro muito focado nessa questão do você precisa crer para ter a vida eterna. Escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, de fato, João é até repetitivo por vezes, mas é por causa disso, para mostrar que Jesus é o único caminho, Jesus é o Salvador do mundo. Então, o livro de João em si já é um material riquíssimo para você estudar com as pessoas, né? Material como viver com Deus e por aí vai, né? Então, esteja preparado. Tem esse autor aqui, David Bledsoe. Ele escreveu um livro chamado Evangelização via Relacionamentos. E eu gostei muito dos 10 versículos que ele falou que o cristão tinha que ter decorado. Né? Porque por vezes você vai falar de alguma coisa que a pessoa não está ali. Você não... Peraí, deixa eu pegar minha Bíblia, né? Deixa eu pegar minha Bíblia no celular e tal. Então ele trouxe esses 10 versículos para a gente ter decorado. E tem momentos onde você pode aplicá-los, né, nas nossas conversas, tá bom? Lucas, desculpa. Às vezes você dá uma Bíblia para uma pessoa, assusta, porque ela nunca leu, o livro é enorme. Exatamente. E eu estava nesse processo com uma amiga e eu fui a uma outra igreja visitar um dia e eles distribuem o livro de João separadinho, só o livro de João. Então tem os versículos e no fim tem algumas perguntas. A pessoa se interessou muito mais em ler, e discutir, só a partir de uma coisa mais, né, mais palatável, direta, assim, né? direta, Mais, exatamente. Eu acho que esse tipo de material seria legal ter. É legal. Porque, né? Legal. A gente tem o pão diário. Gente, o pão diário ele não é, vamos dizer assim, o meio de evangelização. É um meio. E qual o objetivo do pão diário, por exemplo? Abrir portas. Talvez você nunca conversou com seu vizinho. Presentinho lá, um pão diário. Quiser, vamos conversar sobre isso? Né? Isso abre muitas portas. Né? Eu sei de gente aqui na igreja que veio a Cristo não por causa do pão diário. Veio a Cristo porque alguém se importou de fazer um presentinho, colocar. A pessoa falou, olha, é sobre a Bíblia, quero aprender mais. Foram aprendendo da Bíblia e veio a se converter. Então, de alguma maneira, esses recursos eles vão complementando. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar, existem questões culturais e geracionais também. Né? Então, tem algumas coisas que foram muito impactantes, anos 70, 80, por exemplo. Certo? Vamos lá. Billy Graham. Foi impactante? Pô, um cara fenomenal, né? Agora, será que se tivesse o Billy Graham hoje, com essa pregação para as pessoas hoje, será que teria o mesmo impacto? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque é o Espírito Santo que convence, graças a Deus por isso. Mas o grande ponto é que a mensagem dele é essa mensagem confrontadora, né? De falar, você é um pecador, vem agora e se arrependa e tal, né? Enquanto a gente tem uma cultura mais jovem, para os jovens que aí estão, que parece ser o quê? Esse tipo de abordagem? Ofensivo, não é? Ofensivo. O Billy Graham deixou de falar a verdade? Não, ele falou a verdade. É a verdade. Mas para a nossa geração hoje, não seria significativa. O que ele teria que fazer? Ter outra abordagem para essa nova geração, sendo fiel às Escrituras. Percebe? Né? O livro Sem Palavras para criança. Muito sucesso, muito sucesso. Hoje ainda faz, principalmente com crianças que ainda não sabem ler, né? Você pode usar, tem que ser uma roupagem diferente. Tem livro sem palavra em forma de bola, você tem livro sem palavra, tudo quanto é jeito, é a pulseirinha do livro sem palavras, né? Então você tem vários outros tipos. Então, é isso. Dependendo da geração que a gente está, uma abordagem ou outra é melhor. Uma vez um cara chegou, quando a gente era missionário ainda, ele veio com uma revista muito bem produzida, fotos maravilhosas.
Ele falou, olha, a gente está vindo aqui para distribuir as revistas nos povoados, para as pessoas. Então a gente quer dar as revistas para vocês distribuírem. É muito legal, muito bonito, as pessoas lá, né, Estados Unidos, estão se convertendo com a revista, tal. A gente olhou e falou assim, cara, muito bem produzido, muito boa. Só tem um problema. As pessoas vão pegar essa revista, vão agradecer, falar muito obrigado e colocar e não vão ler. Não vão ler, por quê? A maioria das pessoas não leem. Então, se fosse um vídeo, se fosse um filme, se fosse um áudio, as pessoas teriam mais chance de serem alcançadas do que a revista, que é um material joia, mas talvez não seja para esse pessoal. Né? Falei das 4 leis, o material joia, talvez não seja para a nossa geração. Então, o que a gente tem que pensar? Que tipo de material? O bom é o quê? Estar preparado. De repente, uma pessoa que quer ler, dá Bíblia, dá livro, dá material. De repente, alguém que eu quero abrir portas, vou dar um pão diário, vou dar uma revista, vou dar alguma coisa. Né? Eu gosto de lembrar também, Lucas, que isso tudo são ferramentas. Exato. Nada substitui a ordem que a gente tem da gente pregar. Isso. Né? Porque às vezes a gente é ótimo em contar e dar. Isso. E a gente... Ou traz na igreja. Não é, às vezes é você. Exatamente. O Senhor quer nos usar, a gente esquece disso. Às vezes a participação dessa pessoa na igreja vai ser a última coisa que vai acontecer. Né? Enquanto isso, é isso. Então, como é que você sabe que ferramenta? Você vai ter que se relacionar com a pessoa. Você vai ter que entender, né, que melhor ferramenta eu posso aproveitar nesse tempo. Né? Aqui na igreja a gente está fazendo alguns vídeos também, é que eu estou sem internet aqui, eu não vou conseguir mostrar, infelizmente, mas depois quem quiser eu compartilho. Tem outros vídeos, por exemplo, se você já entrou no Bible Project, é muito legal, um vídeo bem produzido, mas isso daí normalmente é o quê? É um passo um pouquinho após, essa pessoa já precisa ter algum tipo de contato. Mas, por exemplo, como é que ele vai? Ele faz como se fosse um vídeo para explicar sobre graça, sobre ressurreição, sobre perdão. O próprio Yes He Is tem alguns vídeos interessantes, folhetos, livros, pão diário, tudo isso são ferramentas. Uma coisa importante... Então, quer que volta lá? Ia tirar foto? Vai lá. Não? Sem problema. Uma coisa importante para reforçar essa ideia, seja intencional. Seja intencional. Há um tempo atrás, a gente convidou 2 amiguinhas da Valentina para fazer o jiu-jitsu aqui na igreja. Né? E aí a gente começou a estabelecer um relacionamento com os pais dessas amiguinhas. Né? E até um dia, que conversa vai, conversa vem, eles gostam muito de jogos de tabuleiro. Vamos marcar então uma noite de jogos? Vamos marcar uma noite de jogos. O objetivo era os jogos. Né? Acho que a gente jogou por 10 minutos no máximo, porque os papos foram fluindo de uma maneira muito legal. O rapaz que nos recebeu na casa dele tinha acabado de perder emprego. E ele estava naquela questão, meu mundo desabou agora. Meu mundo desabou. Então, conforme a gente foi conversando, ele foi fazendo perguntas que ele nunca tinha feito enquanto eu estava aqui com ele esperando no jiu-jitsu. Foi perguntando, mas como é que é isso aí lá na igreja? E num caso desse, o que você faz? E tal. Quando acabou aquela noite, ele me mandou uma mensagem. Cara, gostei muito, vamos conversar? Coisas que vão sendo intencionais. Quando a gente saiu para a noite de jogos... Sexta-feira à noite, minha vontade era o quê? Tá dormindo na minha casa e não sair para uma noite de jogos que vai saber que horas ia acabar. Mas tem uma chave que precisa virar e falar assim, eu tô indo nessa noite de jogos com um objetivo. Quero chegar lá, quero falar do evangelho para aquelas famílias que vão estar lá. Né? Quero ser intencional. Então por isso que eu coloquei, descubra interesses em comuns. Poxa, papo vai, papo vem, tem coisas em comuns. A gente descobriu que esse grupo gosta de jogos de tabuleiro. Vamos proporcionar isso. Né? Vamos, talvez, ter um jogo para falar assim, quer vir em casa jogar? Podemos ir na sua?
vamos fazer uma pizzada e, enfim, né? Teve um outro rapaz aqui da igreja que ele montou um grupo de bike, de pedal, né? E o grupo de pedal dele era só colega de trabalho, vizinho. Ele falou, cara, a gente termina o pedal, a gente fica sentado e de repente surgiu uma oportunidade de falar do evangelho. O que você tem aí? Eu falei, cara, tá aqui, ó, material, vai, né? E tá lá. Depois do pedal, ele tem um tempo com o pessoal falando das escrituras, né? Nessa intencionalidade, eu também gosto de falar, evitar só os programas de crentes. Por exemplo, eu falei dos jogos aqui, né? Mas normalmente, a gente valoriza, e não tem nada de errado com isso, os nossos programas cantata de Natal, cantata da Páscoa, culto, por aí vai. Alguma coisa de errado com isso? Nada. Só temos que entender se essa é a melhor estratégia para aquela pessoa naquele momento, tá bom? Então, por isso que é importante essa sabedoria, tá bom? Porque, às vezes, a cantata pode ser uma pessoa falando, mas nem gosto de coral. O que eu vou fazer na cantata? Né? Como é que você vai saber se a pessoa gosta ou não de coral? Conhecendo ela. Você tem que ser intencional. Você tem que falar assim, olha, tem uma cantata assim, cara, não é para mim. Legal, vou pensar outra coisa. Né? Muitas pessoas chegam na igreja por meio de grupos pequenos, koinonias. Por que elas chegam pelas koinonias? Num ambiente menor, ela se sente mais à vontade de tirar as dúvidas dela, de conversar. Porque ela fala assim, talvez eu vou ser menos julgada se eu expor a minha situação, tal. Então, pense na sua koinonia. Você faz parte de uma koinonia. Cara, eu consigo trazer alguém novo aqui? De repente, oportunidade. De repente, não. Eu tenho tantos contatos que eu vou montar um grupo só com os meus contatos. Né? Igual o Alail lá em Três Corações, né? Vou montar esse grupo aqui com pessoas que não vão numa igreja. Eles não vão chegar numa igreja e falar assim, aqui eu me sinto à vontade. Né? Então, ótima estratégia. Pô, vamos pensar esse grupo. Né? A gente viveu uma situação que as pessoas tinham um problema de ir na igreja porque uma hora senta, uma hora levanta, uma hora bate palma, uma hora os homens cantam um jeito, as mulheres cantam. Nunca sabe, né, o que vai acontecer. É imprevisível. É isso aí. E a pessoa, meu pai tem um dado interessante que em 5 minutos a pessoa sabe se volta na igreja ou não, né? Então, tem coisas assim, né? Fora as pessoas falam assim, cara, eu não sei nem onde é o banheiro, né? Isso é preocupante. Evite negar todo e qualquer convite que vier, né? Nós temos muitas programações, isso é muito bom. As programações são oportunidades de trazer pessoas, de ter mais contatos. Mas, por vezes, vão surgir convites do tipo, quer vir na minha casa, jogar um jogo, comer uma pizza, né? Queríamos, sei lá, vai ser aniversário da minha filha, você pode vir? E, por vezes, a gente vai falar o quê? Não. Eu sei porque eu normalmente sou o cara que fala o não dentro de casa, né? A Naila, ela tem amigas e amigos da época da escola dela. Fundamental 1, Fundamental 2, lá de Limeira. Ela fala assim, o pessoal vai se encontrar esse final de semana. Eu falei, poxa vida, são seus amigos, né? Não são meus amigos. Que rolê é esse? Que rolê aleatório, né? Aí, minha vontade é o quê? É falar não. Eu falei, são seus amigos, não são os meus. Por outro lado, o que eu tenho que pensar? Que eu estava orando para estar atento e ser intencional. E, de repente, é essa oportunidade que surge. É um rolê com pessoas que eu não conheço. E que são oportunidades de conversar, de levantar. Gente, não é todo encontro que você vai falar todo o evangelho. Mas, às vezes, alguma coisa que você fala ali já marca a vida daquela pessoa. A gente tinha um casal, ainda temos, né? Somos amigos. E eu acho que o grande momento que a chave deles virou para o evangelho foi quando esse meu amigo passou por uma crise de ansiedade. E ele viu assim o mundo dele lotado de ansiedade. E um dia eu falei para ele, cara, a Bíblia fala sobre ansiedade. Você quer ver o que a Bíblia fala? Passou
3 semanas, ele voltou. Eu quero saber o que a Bíblia fala sobre ansiedade. Aí fomos, estudamos a palavra de Deus. Ele falou assim, e aí eu falei, olha, mas para isso, para você poder colocar suas ansiedades diante do Senhor, Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. E foi ali que virou a chave na vida dele. Então, às vezes é isso. É um convite, né? Nem todo convite precisa ser só os convites de crentes, podem ser convites como esse. A gente estabeleceu uma amizade porque ele é palmeirense, eu sou palmeirense, eu chamava ele, vamos assistir jogo em casa? Vamos. Aí ele depois falava, você quer vir na minha casa assistir o jogo? Quero ir na sua casa assistir o jogo. Né? Oportunidades de ser intencional. Lucas, eu também acho que o ser intencional também tem muito a ver com uma estratégia. Sim. E só falar um pouquinho do que eu tenho vivenciado. Há cerca de 2 anos eu comecei a plantar alguma coisa na vizinhança, mulheres. Então isso já faz 2 anos. Sim. Então comecei com pão diário. Não entenderam muito bem, acharam que eu estava vendendo o livreto, porque as pessoas não estão acostumadas você se importar do nada com elas. Né? E Deus foi trabalhando. Hoje nós começamos um grupo e é muito interessante porque elas são pessoas já bem idosas. E um exemplo em especial, uma delas, que é a mais idosa, trabalhou 30 anos numa igreja. Mas ela nunca abriu a Bíblia. Olha só. Ela não conhece absolutamente nada. E no primeiro encontro ela aceitou Jesus. Então, assim, os 45 do segundo, né? Então, assim, eu acho que a estratégia que vem regada de oração ajuda muito a gente ter uma sensibilidade. E você tem que se interessar, né? Você tem que estar atento, que é o que você está falando, mas às vezes você ir plantando coisas e não achar que aquilo já vai florescer de primeira mão, é importante a gente entender. Exatamente. E leva tempo, por vezes, né? Leva tempo. Às vezes é uma primeira conversa, um primeiro contato. Às vezes aquilo que você falou deixou uma coisa para saber uma próxima vez. Né? No meu caso é mais complicado. Eu tenho que pensar até o horário que eu vou tentar falar com elas. Isso. Se tiver muito sol, não vai dar certo. Não vai rolar. Então, horário de que elas possam estar descansando, também não posso ir. Então, tem umas coisas que é estratégico mesmo. Bom. A intencionalidade envolve ter tempos. Eu queria só fazer um comentário com relação a isso, e lembrei aqui também, quando você olha Jesus conseguia fazer tudo isso aqui perfeitamente, porque ele é Cristo, ele é o Filho de Deus, né? Mas se você percebe, capítulo 3 de João, quando ele fala com Nicodemos, você percebe a intencionalidade de Jesus ali. Ele não deixa passar a oportunidade. E é interessante que na conversa com Nicodemos, Jesus fala muito mais do que Nicodemos. Nicodemos tem mais perguntas do que Jesus faz, né? É uma conversa extremamente profunda, biblicamente falando, né? Ele vai fundo nas Escrituras, mas há uma intencionalidade de Jesus ali com Nicodemos. Aí você vira uma página, Jesus com a mulher samaritana. A abordagem é totalmente diferente. A mulher fala muito mais que Jesus. Jesus faz mais perguntas do que a mulher faz, né? Em termos bíblicos, assim, não é tão profunda a conversa que nem é com Nicodemos. Então, quando Jesus fala com Nicodemos, ele vai lá no Antigo Testamento, vai falar coisas que estão se cumprindo. Com a mulher samaritana, mas aqui agora. Tanto que ele vai falar ao final da conversa é o quê? Eu sou o Cristo. Está aqui. Né? Olha, conversamos até aqui e agora é isso, eu sou o Cristo. Então a gente percebe essa intencionalidade nas ações de Jesus, né? Mesmo nas curas. Nenhuma cura de Jesus foi por acaso. Cada uma delas tinha um propósito para ser feito, né? E eu acho que isso ensina a gente também, né? As nossas ações com o mundo ao nosso redor, elas têm que ser intencionais, né? Elas têm que ser intencionais. Então, as propostas que vêm, a gente tem que avaliar. São boas propostas? Eu vou conseguir ser intencional nesse meio?
Ah, vai ter uma balada, vamos comigo? Cara, depende. Por que depende? Porque talvez você não vai conseguir ser intencional com uma pessoa numa balada. E com certeza, talvez você não vai conseguir proclamar a Cristo ali. Então, tem que entender, tem que ter sabedoria. Por isso que é sabedoria na proclamação, né? Por vezes as pessoas têm outros problemas que elas ainda não sabem. Ou tem problemas que elas sabem e tem outros que ela ainda não sabe, que é o pecado, né? Mas, por exemplo, você pode ter contato com pessoas que estão passando por problemas no casamento delas. E ao invés de ser simplesmente aquele ouvido que fala assim, é mesmo, né? Duro, né? Homem é tudo igual mesmo. Não tem jeito. De repente você pode ser a pessoa que vai falar, olha, interessante. Mas a Bíblia fala para a gente fazer assim. Mas a Bíblia? Quer saber um pouco mais? De repente, às vezes, uma frase assim, sabe? É um despertar para a pessoa falar assim, opa, pera lá, ela não é só aquela pessoa que é um ouvido que fica falando, é mesmo, né? É isso. Se interessar verdadeiramente, amar como Cristo faz, certo? Então, Efésios 5, ele fala assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Eu acho que esse é um alerta para nós também. Entender qual é a vontade de Deus quando nós vamos proclamar o Evangelho, né? Como a gente pode aproveitar cada oportunidade. Com a família, com os amigos, com colegas de trabalho, com os filhos e por aí vai, né? Aproveitar cada uma das oportunidades. Perguntas? Considerações? Reclamações? Alguém gostaria de orar para a gente encerrar, então? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por aquilo que podemos falar, ouvir aqui. Nós sabemos que tem um valor tremendo do Senhor, que é nós comunicarmos a salvação em Jesus. É um privilégio, Pai, podermos participar dessa obra, dessa missão que o Senhor deixou para nós. Declaramos, Deus, que nos sentimos tão ineficazes, impotentes, mas eu quero louvar ao Senhor, ó Deus, por aquilo que eu tenho visto o Senhor fazer na vida daquelas mulheres. Isso não tem nada a ver comigo, Senhor, tem a ver com o teu poder, a obra do teu Espírito, e tem sido um privilégio, eu sei que com os meus irmãos aqui também. Por isso, Senhor, desperta os nossos corações sempre, Deus, não nos deixe esmorecer, nem deixarmos de amar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.